Líderes carismáticos, será que são narcisistas? Sim ou não? Interessante que, se verificarmos, por exemplo, em religiões messiânicas, né, os líderes têm algumas características muito particulares. Só que isso não ocorre somente em religiões messiânicas. Todos os tipos de religiões que existem no mundo existem narcisistas. Mas os narcisistas, dentro das religiões, eles têm uma visão predominantemente, né, individualista. Eles são carismáticos e eles têm alguma significação no mundo, né? Ou seja, ele acredita que tem um chamado divino. Então, há umas características, por exemplo, de alguns líderes religiosos, mesmo sendo de seitas ou não, né? Seitas depende muito do conceito de seita, porque a palavra seita, ela vem do latim sectare, né? Que significa aquele que é separado, né? Separado da ortodoxia, separado da ordem. Então, tudo aquilo que é fora da ordem gera desordem. Um exemplo disso, para os católicos, os cristãos são seitas para os católicos tradicionais, né? Até o começo do século XX. Hoje em dia o conceito está mudando, mas mesmo assim tem as suas alas mais tradicionais. Os protestantes consideram, né, os pentecostais, que é totalmente diferente, como seitas, e os pentecostais consideram os neopentecostais como seitas, porque cada uma de uma dessas religiões compreende ser a verdadeira intérprete, né, das escrituras sagradas. Mas só que isso não acontece somente dentro do ramo protestante, mas também dentro do ramo do hinduísmo, né? Que o hinduísmo, na verdade, ele vê o budismo não como uma seita no sentido ocidental, né? Mas sim era uma religião totalmente sectária, né? Que correspondia os anseios da sociedade de uma maneira muito mais diferente, porque na religião hindu, né, ela tinha totalmente o conceito de casta. Então o budismo, ele rompe todo o sistema de castas, afirmando que cada um tem a possibilidade de ser um Buda, porque a palavra Buda significa iluminado, né, do qual o Buda obteve a sua iluminação, na verdade, uma árvore chamada Bodhi, né, do qual é um processo de iluminação. Então todas as pessoas compreendem esse processo de iluminação. E interessante que dentro de certos ramos do budismo, cada reencarnação de Buda começa a dar uma nova interpretação do budismo. É por isso que na cultura búdica, né, dentro do hinduísmo, existem mais de 200 escolas búdicas, né, dentro na região do Ceilão, da Birmânia e da Índia, né, e em outros países também, que existem dois tipos, né, de budismo, na verdade. Um budismo de um caráter muito mais universal e outro muito mais fechado, né, que é o budismo, por exemplo, né, Tripitaka, se eu não me engano, né, dos pequenos ensinamentos de Buda, e o budismo que é universal, né, do qual que todas as pessoas podem ser iluminadas. Então, dependendo de certos ramos do budismo, poucas pessoas têm o caráter de ser iluminadas, né, enquanto outras, na verdade, todas as pessoas podem ser iluminadas. Isso vai dependendo de certas escolas búdicas, do qual os ensinamentos são diversificados. Porque há o budismo tailandês, o budismo birmanês, o zen budismo, né? E outras correntes. Então todas
compreendem ser a expressão do verdadeiro budismo. E também isso acontece também na religião cristã, também porque cada seita que aparece dentro desse messianismo, né, cristão, todas compreendem ser o verdadeiro intérprete das escrituras, né? Por exemplo, o católico compreende ser o verdadeiro intérprete, na verdade. Também tem o protestantismo, depois teve o pentecostalismo e o neopentecostalismo. E existem, por exemplo, dentro das religiões, né, que nasceram fortemente no século XVIII, quando nascem, por exemplo, a Igreja Adventista, a Igreja Batista. Tem duas vertentes de história da Igreja Batista, né? Mas se verificarmos, a Igreja Batista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja dos Mórmons e Testemunhos de Jeová. Então, dentro dessas igrejas, há uma concepção muito maior, né, de interpretação conceito de interpretação das verdadeiras escrituras. Porque um se baseia na visão de Ellen White, da interpretação da Bíblia, outra de Charles Taze Russell, outras, por exemplo, também do fundador da Testemunha de Jeová, que agora eu não me lembro, mas vocês, se lembrando, vocês podem até postar também. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque todos os fundadores de seitas religiosas, entre aspas, vamos dizer, para não ofender nenhum segmento, né, os líderes carismáticos, né, os narcisistas que compreendem sempre arraigar um determinado número de pessoas, eles têm algumas características que tanto atraem as pessoas, do qual também fazem as pessoas terem medo. O seu caráter é tão magnético que as pessoas têm alguma espécie de identitarismo com o seu líder, ou até mesmo superar os seus ensinamentos e se tornando muito mais radical. Então, uma das características que eu quero falar de líderes religiosos que tem uma característica totalmente narcisista e magnética são as seguintes. Eles têm um carisma, né, e uma autoridade muito forte. Então eles podem ser vistos como carregando um poder ou uma missão, um propósito divino que vai atrair esses seguidores. E isso oferece muitas vezes uma autoridade espiritual. A segunda característica é a necessidade de significado e propósito. Agora que eu me lembrei, Charles Taze Russell, né, o fundador da Testemunha de Jeová, né? Interessante que desse segundo aspecto, que um líder narcisista, ele tem a necessidade de significado e propósito, porque esses líderes de religiões messiânicas, eles têm uma visão de mundo que preenche as necessidades das pessoas em geral, né, como base de significado, identidade e propósito para essas pessoas. Então essas pessoas que não têm um conceito de ego muito bem formado ou têm uma família totalmente disfuncional, se pega na religião como se fosse a sua verdadeira família, e ela se submete porque, como a família não te deu um certo propósito, essa religião, guiada por esse narcisista, esse líder religioso, dará um certo norte para essa pessoa. Então, esses líderes, né, eles prometem respostas para as perguntas mais fundamentais sobre a existência humana, das quais oferecem esperança e conforto em meio das incertezas e dificuldades da vida. A terceira característica que vemos também é a idealização e identificação, né? Então, os seguidores desses líderes frequentemente idealizam, né, os enxergando como figuras que é totalmente sobrenaturais ou divinas. Então, quando você, por exemplo, de uma certa maneira, você ironiza, né, essa pessoa, na verdade, ela vai falar que você está ironizando e ridicularizando o próprio Deus, né? Então, ela acredita ser a encarnação do divino, né? Ou o único, ou a única representação que o divino tem na Terra, que essa pessoa pode guiar, né, até guiá-lo ao sagrado. Então,
Os seguidores dessas religiões, na verdade, se identificam fortemente com o líder, procurando se assemelhar a ele, incorporar seus ensinamentos e valores. E o quarto aspecto que um líder religioso narcisista tem é poder e controle. Ou seja, eles têm um desejo de manipular os seus seguidores como uma espécie de gaslight, né, do qual que, por exemplo, o céu é uma barganha, né, e o inferno é uma punição. Então a pessoa não tem muito medo de sair, porque a mente dessa pessoa foi totalmente doutrinada, essa pessoa foi esvaziada, na verdade, da sua vida social, da sua vida relacional, e é entregue, né, a esse líder. Então esse líder vai jogar todos os seus ensinamentos sobre essa pessoa. Então, se essa pessoa não seguir o propósito desse líder, essa pessoa está extremamente condenada a favor do seu carisma. Então, né, um narcisista, que na maioria das vezes eles são carismáticos, viu? Mas eles têm um poder muito grande de destruir a vida das pessoas. Então, esses líderes religiosos, eles utilizam o gaslight para influenciar e comportar vamos dizer assim, o comportamento dos seus adeptos, né? E uma quinta característica que os líderes narcisistas têm é necessidade de devoção e submissão. As religiões messiânicas, tá? Elas enfatizam a devoção e a submissão absoluta ao líder ou à doutrina, tornando os seguidores dependentes da aprovação ou da orientação do seu líder. Quando eu falo religiões messiânicas, né, essas religiões elas se baseiam muito em profetismos. Então esse tipo de seita é muito mais fácil nascer no seio cristão, ou seja, nas religiões de cunho ocidental, do que nas religiões de cunho oriental. Porque as religiões de cunho oriental, as pessoas procuram a salvação por si mesma, né? É uma pessoa que, por exemplo, ela se esvazia para se encontrar, né? Porque essas religiões orientais não têm uma concepção de pecado do qual, né, tem a religião ocidental. Então, as religiões de cunho ocidental, né, tem o livro até de Peter Berger que fala, né, a sociologia do sagrado. Ele diz o seguinte: na religião oriental as pessoas se esvaziam para poder se encontrar, se esvaziam do seu ego. Então, quanto na religião ocidental as pessoas cheias do pecado, então Cristo se esvaziou de si para poder se encarnar. Então a religião ocidental é uma espécie de religião que encarna, né? E a religião oriental é uma religião que desencarna. Então esse perigo muito grande de messianismo acontece por causa disso, porque várias pessoas, por exemplo, se olharmos líderes, né, de seitas, Jim Jones, David Koresh, né, e vários outros líderes, eles mesmos acreditavam que era o próprio Cristo. É por isso que eles acreditam que é a última reencarnação de Cristo, né? E você pode me falar Henrique Cristo, né? Henrique Cristo, ele também acredita, mas ele não é levado tão a sério no Brasil. Mas se ele morasse nos Estados Unidos, se ele fosse americano, a influência dele seria muito maior. Porque a religião, a protestante americana, ela é de um cunho muito mais messiânico do que a igreja brasileira. E a sexta característica, né, é a percepção, né, a persuasão e a retórica, né? Então, os líderes narcisistas, eles são hábeis em comunicações, em se comunicar, e eles são totalmente persuasivos. Eles utilizam de técnicas retóricas para cativar e convencer os seus seguidores da veracidade de suas crenças e ensinamentos. Então, eles até manipulam experiências religiosas, tá? E compram pessoas para poder manipular as outras, porque o caráter do líder messiânico é totalmente teatral, não há nada de verdadeiro nele. E a sétima característica é ambição e messianismo. Esses líderes têm uma tendência muito grandiosa a ser ambiciosos, né? Acreditando ser portadores de uma missão divina ou de uma mensagem especial para a humanidade. Então,
a igreja dessas pessoas sempre estão mais cheias, eles são muito mais cativantes, e as suas mensagens são muito mais sedutoras, porque a verdade dele compreende em seduzir as pessoas, se utilizando das suas carências afetivas. Eles não pregam uma mensagem que seja totalmente escriturística, de acordo com as religiões mais tradicionais. Não pregam, na verdade, eles não pregam a mensagem que deveria ser pregada, mas na verdade eles pregam uma mensagem que tem um cunho apenas de aumentar, né, a sua prole, a aumentar o seu rebanho, né? Eles não têm mais nenhum interesse além disso, se utilizar das pessoas, drenar a vida dessas pessoas, e cada vez que eles drenam e sugam a vida dessas pessoas, depois eles descartam e jogam outras. Então eles, quando são perseguidos, eles ficam totalmente nervosos e iracundos. Cristo mesmo diz, né, no Sermão da Montanha, Cristo fala até mesmo assim: dei graças a Deus, porque vós são rejeitados pelo mundo, porque pelo meu nome vocês serão perseguidos, odiados, né? E essas pessoas que xingam vocês por causa do meu nome, vocês são dignos de receberem o céu. Então, a pessoa que tem, vamos dizer, o Espírito Santo, né, dentro da religião cristã, essas pessoas deveriam agradecer a Deus pelo fato de serem perseguidas, mas não, elas brigam com unhas e dentes, né? Porque você vê que o reino dessas pessoas não está em nenhum lugar senão no seu próprio ego. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. E eu peço que vocês verifiquem se estão inscritos também no nosso canal, porque eu estou vendo muitos vídeos, por exemplo, que eu estou postando e não está tendo o mesmo número de engajamento. Eu peço encarecidamente para que vocês verifiquem se vocês estão recebendo os vídeos e as postagens que eu faço para vocês com todo o carinho. E como sempre eu agradeço, tá, a interação de vocês com esse pequeno canal, e espero que seja de bom proveito, né, o que eu estou passando para vocês, e até a próxima.